Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje, um escritório de advocacia que deseja crescer, se destacar e se manter competitivo no mercado precisa ir muito além do domínio técnico. Gestão, marketing, processos, visão estratégica são diferenciais que fazem toda a diferença no crescimento e no sucesso. Para conversar conosco sobre como aplicar uma mentalidade empresarial no universo jurídico, temos a honra de receber Lito Aguiar, especialista em inovação, tecnologias de crescimento, marketing e vendas, com uma mentalidade orientada à cultura data-driven. Lito atua como CEO da Hublu, um hub de inovação, networking e evolução contínua, onde são criadas soluções de crescimento personalizadas para cada cliente. É host do Pantec, o podcast de tecnologia da Rádio Jovem Pan, professor universitário em comunicação e head de novos negócios do Next Group, ampliando oportunidades estratégicas com foco em inovação e geração de valor. Dedica-se a promover conteúdo, educação e eventos de networking que conectam empresários de todo o país. Sua missão é transformar ideias em resultados com base em 4 pilares fundamentais: pessoas, estratégias, processos e tecnologia. Essa conversa com certeza vai ajudar a esclarecer o tema e nos levar a aprender um pouquinho mais. Então fica com a gente até o final. Lito, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, Marta, eu que agradeço a oportunidade. Eu, como professor e amante de sala de aula, eu adoro estar em ambientes como esse, onde a gente pode compartilhar um pouco e até aprender, né? Obviamente, a gente tem que sempre aprender um pouco mais. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui usando um pouquinho o seu microfone. Imagina, é sempre um privilégio, né? A gente poder conversar com pessoas, inclusive, que não são da nossa área. Lito não é advogado, né, Lito? Não sou. Mas que tem muito a agregar e trazer conhecimento para o nosso dia a dia. Porque é muito difícil para os advogados enxergarem seus escritórios como empresas. Na faculdade, e fui professora universitária por bastante tempo também, muitos dos que estão lá são concurseiros, então vão fazer a faculdade para passar em algum concurso, e outros para advogar. Então, eles são ensinados a quê? A estudar lei, a identificar a questão jurídica, mas não a gerir um escritório, né? Então, por que será que é tão difícil trazer essa mentalidade de gestão empresarial para o público da advocacia? Mas tu sabe que eu acho que isso não é só um problema da advocacia. E aí, botar o crachá um pouco de professor aqui também, e conhecendo o sistema educacional, né, do lado de fora e do lado de dentro, eu acho que esse é um problema de várias áreas, e não só da advocacia. A advocacia também sofre muito com isso. Mas nós não ensinamos, a gente não leva para a sala de aula o empreendedorismo de uma forma como ele deveria ser para todas as instituições. Então, você vai para a medicina também é a mesma coisa. Então, você não ensina, na academia ela não ensina o médico, né, a ser empresário, a ter a parte de gestão, assim como a advocacia também não tem. Então, os médicos, os advogados e outras áreas, eles são muito focados na parte técnica, mas pouco na parte de gestão empresarial, pouco da parte de vendas, pouco na área de, enfim, desenvolvimento de negócios, assim como um todo. E no mundo que a gente tem hoje, onde você chuta uma árvore e cai um monte de ideia para fazer, ninguém está livre, né, da parte jurídica, então poucos empresários também, fora da área de advocacia, entendem também da parte de negócios como um todo. O Brasil como um todo, vou me arriscar aqui até, a dizer que o Brasil todo, ele não tem uma boa base empreendedora. Então a gente não ensina empreendedorismo na academia de uma forma bem feita, se você sai da bolha ali da administração, onde você tem todos esses conceitos e tudo mais, você acaba caindo em cursos como direito, onde você tem uma ou duas disciplinas bem superficiais na parte de empresarial, na parte de gestão como um todo. Isso não dá fundamento. E aí você tem que buscar fora esse tipo de conhecimento para ter uma base e ter esse desenvolvimento e conseguir fazer essas aplicações como um todo, né? Então, eu acho que o direito, ele sofre
desse mal, vamos dizer assim, eu chamo esse mal do sistema educacional brasileiro como um todo, até já fazendo uma crítica aqui ao nosso sistema, sim. ao nosso sistema educacional. Eu costumo brincar, essa tua frase de chuta uma árvore e cai várias ideias, eu costumo brincar na nossa área, que chuta uma árvore e cai 30 advogados, porque existe um número muito grande de advogados no mercado. Mas, até para as minhas alunas, eu costumo dizer, tem muito advogado no mercado, mas tem pouco advogado bom, pouco advogado que se destaca, né, que consegue viver eminentemente da advocacia. E, particularmente, eu entendo que o advogado que começa a se incorporar desses conceitos de gestão, dessa necessidade de uma visão empresarial para o seu escritório, ele é um desses que vão se destacar no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente tem, aqui no nosso mercado, perdão, aqui no nosso mercado a gente tem alguns nomes, por exemplo, que se destacaram em relação a isso. Pessoas que se posicionam de uma forma diferenciada no mercado e têm grande sucesso, né? Você conversou aqui recentemente com o Vinícius, da SS Advogados, lá que é sócio do Schultz e tudo mais. Então eles são diferenciados. Eles têm um diferencial no mercado em relação a isso. Eles veem a oportunidade de ser empreendedores, entenderem da área de tecnologia, de inovação, se especializarem, eles conseguem ter um diferencial extremamente grande para o mercado como um todo. Então, eu acho que todo problema ele gera uma oportunidade, né? Então, o problema de não ter o conhecimento de gestão, ou até de marketing, de vendas, de escalar negócios como um todo, se você não sai da academia com isso é uma grande oportunidade, porque ninguém sai. Mas eu vou te dizer que talvez o problema seja até um pouco maior. Te explico por quê. Eu criei uma empresa de BPO para escritório de advocacia. Chama-se JustFluir. Quando eu estava criando essa empresa, eu fui pesquisar mercado e tudo mais, analisar concorrência e tal, e descobri que não existe concorrência. Ok, criei toda a estrutura organizacional, toda a empresa, coloquei a empresa no mercado. Já precisei fazer diversas adaptações, porque os advogados sequer sabem o que é BPO. Então, se eu utilizar essa linguagem, eu nem acesso eles. E aí, quando eu falo de gestão, ok, gestão todo mundo ouve falar. Mas na prática mesmo, eles sequer sabem o que é uma gestão de processos, uma gestão de pessoas, o que isso vai impactar na realidade do escritório deles. É verdade. Então, acho que a questão conceitual já é muito mais profunda. A dificuldade de acessar esses conhecimentos é muito maior. A gente vai e quando você vai para a área que a gente atua, né, marketing, vendas, publicidade como um todo, dificulta ainda mais. Por quê? Porque infelizmente, tem muitos profissionais da minha área, por exemplo, que usam, né, vou usar a sigla que você usou do BPO, por exemplo, você vai para marketing e vendas, é só sigla. Entendeu? É CTO, é LTV, é CPC, é CPM. E aí? Entendeu? E aí você não fala, essas pessoas não falam a linguagem. Daí tu chega para um advogado para falando disso, assim, meu Deus, travou. Né? Eu brinco que dá aquela tela azul, os antigos vão o pior é que eu sei o que é. Então dá a tela azul, né? Daquele pan, indo assim, sim. Caramba, não sei. E aí, infelizmente, tem alguns colegas da minha profissão também que usam isso para mostrar, eu acho errado, né? Então, usam dessas siglas, desses termos. Mostrar autoridade. Exatamente. Aí o que acontece, né? Chega pessoas que não conhecem, os advogados são um deles, né? Que você fala muito, o cara fica olhando que, meu Deus, é tão bonito que não deve estar errado. Não, e não é pra mim. Ou não é pra mim, né? Ou não é pra mim. Ou confia porque achou bonito tudo que falou, não entendeu nada, mas achou bonito aquilo tudo, beleza, vou te contratar. Ou realmente assim, não, isso não é pra mim, não entendo, e aí não fura a bolha. O cara fica dentro da bolha. Eu vou te dizer que pra área jurídica, o advogado é mais fácil ele ir pra segunda opção. Porque o advogado, ele não se impressiona muito com quem fala bonito e com o que ele não entende, né? Então, é mais fácil ele rechaçar do que adotar aquilo sem conhecer nada. Sem dúvida. E acho que tem uma dificuldade um pouquinho maior na questão de marketing voltado para a advocacia, porque o nosso código de ética é muito cuidadoso com tudo que se trata de marketing, porque nós não somos permitidos a fazer captação de clientela. Então, é difícil alguns profissionais de marketing terem esse conhecimento
e aí quando chegam oferecendo uma proposta que não é nada razoável à nossa categoria, mas é difícil para o advogado também visualizar a necessidade do marketing, o impacto que o marketing tem, apesar das limitações do código de ética. Sem dúvida. Eu acho que quando você tem alguns profissionais na área de marketing e vendas que usam desses artifícios para gerar autoridade, assim, e tudo mais, e eles acreditam muito na questão da receita de bolo, né? Então, porque eles empacotam aquilo e para ter uma escalabilidade, ele dá Ctrl+C e Ctrl+V em cada cliente novo que entra. Aí entra um advogado, um escritório de advocacia ali no meio, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V e nunca vai funcionar. Não vai funcionar de jeito nenhum, né? Então, por causa dessas peculiaridades que existem dentro da área de advocacia. Então, se eu for lá no gerar lead, no clique e compre, faça isso, cara, não pode. No direito não pode fazer isso, entendeu? Me contrate, né? Aí o que ele faz? Ele vai lá e pega uma campanha de Google, por exemplo, e compra umas palavras-chave, sobe, fica 30 minutos no ar, depois cai. Porque o Google não permite, as regras de advocacia estão dentro do Google. Então ele não vai permitir fazer aquilo, né? E aí ele se enrola, não dá resultado, queima a área de publicidade e marketing no mercado, e o advogado, não. Marketing não é para mim, não funciona para mim. E não é que o pessoal faz errado, entendeu? Então, tem muita gente utilizando, tem muitos advogados, muitos escritórios de advocacia que utilizam de uma forma espetacular e geram muito resultado, né? Eles geram autoridade, né? Trabalham muito mais o lado de conteúdo e menos o CTA, que é o que a gente usa, que é a chamada para ação, né? Clique, compra, que não pode fazer isso. Né, mas gera autoridade de uma outra forma. Ou até adaptar, né? Porque, por exemplo, eu produzo conteúdo. E aí o meu CTA é: procure um advogado da sua confiança. Isso. Né? Espero que confie em mim. Mas eu não preciso falar isso para que a pessoa que está vendo o meu vídeo vá me ver como referência. Eu vou orientar ela a buscar uma assessoria jurídica, a buscar um escritório da confiança dela. E é um CTA, eu tô falando, você precisa de um advogado. É quase que anunciar, você precisa de mim. Mas é óbvio. Se ele não assistiu o teu vídeo, exato. Ele não gostou do conteúdo, ele não chegou até o final pra ouvir o meu CTA, procure um advogado, tamo aí. Então é óbvio que ele vai dar uma aderência pra você. Então você tá sendo extremamente inteligente no que tu tá fazendo. E a educação é uma forma de geração de resultado para as empresas, independente do segmento que ela tá, absurdamente valorosa. Então, se você educa, você está educando, você gera conteúdos educativos, né? Você está ensinando alguma coisa no mercado, né? Então, a relação entre quem está aprendendo e quem está ensinando é incrível. Tu não lembra de uma professora da infância que tu teve? Com certeza. Então, você gerou um relacionamento, né? Você vai lembrar no colegial, né? No ginásio, né? Que era o antigo ginásio que a gente chamava. Tu para, Lito. O antigo ginásio, como uma professora de... Todo mundo tem essa lembrança. Sim. Por quê? Porque gera uma conexão extremamente violenta. Então, a educação é uma forma, e isso funciona muito pro lado do direito, você educar. Então, quanto mais você educa, assim, então eu entendi que isso não pode, né? E isso te torna referência também, né? Porque usando o exemplo da professora do ginásio, para mim, hoje, em matéria de língua portuguesa, ela é e sempre vai ser minha referência, né? Então, eu sempre, quando eu leio um texto bonito, eu lembro dela, ela ainda é muito presente na minha vida até hoje. Até porque eu acabei de sair do ginásio, né? Claro, óbvio, claro. Então, sem-formada aqui. Mas ela se tornou a minha referência. E isso tem um impacto muito grande dentro do direito. Porque quando você se torna referência para o teu cliente, um contrato que antes você cobrava 2, 3 mil reais, hoje você cobra 10, 15 e ele vai pagar porque ele quer você. Dúvida. Né? Ele te viu lá e ele te compra. Mas vamos voltar um pouquinho. Diga. Não, eu ia fazer uma relação, tipo, a gente tem, todo mundo, por exemplo, todo mundo tem aí um objetivo, pelo menos na cabeça, pode ser na prática, por exemplo, de emagrecimento. Vou me emagrecer, eu vou ficar em forma pro verão, eu vou todo mundo, e agora no inverno gera os gatilhos, né? Pô, tenho que começar a me preparar pro verão, alguma coisa do tipo. Você vai seguir alguém ali que fala alguma coisa sobre isso, não vai? Exato. Você vai seguir ali o cara que vai ensinar como emagrecer, que vai fazer como faz o exercício na academia, como vai lá e pergunta para esses caras, né? Não vou citar nomes, né? Mas tem aí os médicos do esporte que geram conteúdos em relação a isso. Vai lá e pergunta quanto é que é a consulta desse cara. Exato. Entendeu? Uma consulta com esse cara é 3, 4, 5 mil reais. Uma consulta. E
eu explico muito para as minhas alunas também, porque tem vários advogados e advogadas que relutam em entrar para as redes sociais, né? E eu falo, a rede social ela é a tua vitrine. Ninguém hoje compra nada no mercado, contrata nenhum serviço sem fazer uma pesquisa na internet. Sim. Sem ir procurar saber quem é aquela pessoa, quem é aquela empresa, sem ir no Reclame Aqui para saber se o produto é bom ou se não é. Por que que o advogado ainda trabalha naquela inocência de achar que o cliente vai contratar ele sem pesquisar? Sem querer saber quem é, sem querer saber da vida dele. Exato. Sem saber o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele Você deixa tem de até uma gostar. conexão pessoal. Às Exato. vezes uma conexão pessoal é que vai mandar nisso tudo, né? Tem um livro que eu adoro e eu indico para todo mundo onde eu vou, que já até tem uma nova edição, uma nova versão, que é de um autor chamado Robert Cialdini. E ele lançou um livro, muitos anos atrás, chamado As Armas da Persuasão. Muito bom. Tu já leu? Esse já. É incrível, incrível. Eu conto uma historinha rápida em relação a esse livro, que quando você aprende aqueles princípios da persuasão e tu aplica aquilo na tua vida, no teu dia a dia, ele dá uma destravada violenta. Eu usava com a minha esposa. Eu usava a persuasão assim, cara, eu tenho que persuadir a minha esposa de alguma forma. E aí eu li e começava a usar as técnicas com a minha esposa, é incrível como funcionava. Funcionava, né? Olha o que eu usei no passado. Funcionava. Até que ela leu o livro. Até que ela foi numa palestra minha e eu falei do livro. E aí ela voltou calada pra casa, né? E chegou em casa, ela assim, me dá o livro, que eu vou ler esse livro agora. E aí eu não consegui mais usar com ela. Perdeu. Perdeu a ferramenta. Agora ela usa contigo. Ela usa comigo, eu uso com ela, e virou uma bagunça, entendeu? Mas assim, existem técnicas de persuasão que você usa na tua vida, no teu dia a dia como um todo, que serve para se relacionar com clientes, serve para fazer prospecção, serve para você fazer conteúdo para a internet como um todo, para gerar autoridade, para gerar os gatilhos todos nas pessoas, para você conseguir aquilo que você quer. Não é enganar ninguém, é só você... Não se trata de criar coisas, né? Mas é de utilizar a técnica adequada. Exato. Eu, por exemplo, uso muito o storytelling. Uhum. Por quê? Porque a gente vive em um país que é viciado em novela. Sim. Então, eu tenho que contar uma historinha. Sou advogada de família, todo mundo quer saber da vida dos outros. Uhum. Quando eu conto uma história de um cliente, de um processo, aquele vídeo... se identifica. Todo mundo compartilha, conversa, me manda direct e tal, porque quer a cena do próximo capítulo. Exatamente. Mas é a utilização meramente de uma técnica que eu estudei, que vi que funciona e que eu incorporo na prática. É isso aí. Então, mas eu acho que esse tipo de conhecimento é que está faltando chegar na nossa advocacia. E eu também vejo, assim, as experiências que eu tive aí com tanto de profissionais, de parceiros, como de clientes que a gente já atendeu na área de advocacia, eu vejo, assim, muito poucos que chegam perto de um tipo de conhecimento, assim, como esse, né? Como uma... Tipo, você, com certeza, dentro do teu meio, deve ser uma das poucas que leu esse livro do Robert Cialdini, por exemplo, né? Já tem um diferencial no mercado, você já tem um conhecimento. E aí, ir atrás desse tipo de conhecimento, tem diversas outras técnicas, né? Para você utilizar para produzir conteúdo, para você gerar engajamento. E a gente está vivendo uma época agora que eu digo que a gente está... Eu sou ousado a dizer que nós estamos no olho do furacão por algo assim próximo a uma revolução industrial que a gente teve na nossa história, sabe? Que é com o advento da IA, da inteligência artificial, onde as possibilidades elas explodem na nossa cabeça, né? Nas possibilidades que a gente pode desenvolver, elas explodem. Então a inteligência artificial, ela te ajuda na produção de conteúdo, na geração do storytelling que você faz, né? Então você tem tecnologias como o VEL 3, por exemplo, do Google agora, que, cara, com R$100 por mês que você paga, cento e poucos reais por mês que você paga ali, você tem acesso a uma tecnologia absurda de produção de conteúdo, né? Você consegue, e vídeos que você não consegue diferenciar se é real ou não, se forem bem feitos, né? Então a gente Qual é o nome da... VEO 3, VEO 3, tá? Você consegue subir, você consegue fazer coisas, por exemplo, a gente pode bater uma foto sua aqui agora, né, com o microfone, bater uma foto sua, e a gente vai lá para o VEO 3 e criamos um texto de você falando, para você falar. E tu sobe essa tua foto e diz qual é o texto. Ele faz um vídeo de você.
né? Com esse cenário aqui, com você falando, com você então agora eu gesticulando, já assim, sei tudo qual é mais. o aplicativo, porque eu tava falando para minha assessora essa semana, assim, eu quero usar a minha imagem, gravar o meu áudio e depois só ir dando os textos e o programa ir É. criando meu vídeo como se fosse eu gravando no Ele meu clona escritório. a tua voz, aí tem outras coisas, tem outras inteligências artificiais que dá para ir casando uma coisa com a outra, né? Então que você vai colocando, você clona a sua voz, você clona o seu jeito. Então, você pode ter, por exemplo, imagina que eu tenho assim, eu não tenho tempo, que isso é muito de advogado. Eu não tenho tempo para produzir conteúdo, não é? Não, eu tenho que fazer petição, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Não vem com essa história de produzir conteúdo para mim. Você não precisa produzir conteúdo. Eu preciso bater várias fotos em ambientes diferentes seu. Vai ser na rua, vai ser na praia, vai ser no escritório, vai ser na mesa de reunião, vários lugares. Então, e aí eu vou produzindo conteúdo e você me aprova o texto. Por exemplo, você tem um social media lá que vai produzir o texto. Então, a Bárbara vai lá e vai aprovar. Não, esse texto tá legal. Beleza, eu já tenho tua imagem, já tenho um clone da tua voz, eu vou produzir conteúdo. Entendeu? Então isso dá uma agilidade absurda. E aí você coloca isso para tudo, a inteligência artificial para tudo. Então você pode ensinar a inteligência artificial as regras do direito, né? E aí ele pode te ajudar a fazer as campanhas, comprar as palavras do jeito que pode comprar, fazer as campanhas do jeito que pode comprar como um todo. Mas isso que tava se falando de eu já ter lido o livro, acho que a advocacia confunde muito a necessidade de você ser especialista com o fato de você estudar exclusivamente um assunto. E eu acho que essa diferenciação ela é importante ser feita. Uhum. Eu sou uma advogada especialista em direito de família. Então, sim, eu só atuo nessa área. Mas eu leio pouquíssimos livros de direito de família. Isso eu vou estudar no meu dia a dia, enquanto eu estou peticionando, eu vou ler, eu vou pesquisar jurisprudência nova, doutrina nova. Mas as minhas leituras diárias são de marketing, de vendas, de gestão, de empreendedorismo, porque eu preciso absorver um conteúdo que a minha graduação não me deu, que o mercado não está me oferecendo e que eu preciso buscar de alguma forma. Acho que essa mudança de mentalidade é que é essencial hoje, né? Sem dúvida. E quebrar um pouco da barreira também de acessar essas novas plataformas que tem no mercado, né? Porque está acessível a todo mundo. Então, todo mundo consegue ter acesso às inteligências artificiais, umas são pagas, outras são gratuitas ali e tudo mais. Mas ter essa iniciativa que tu tá falando, essa mudança de mindset, vamos usar os termos bonitinhos aí do nosso meio, a mudança de mindset, ou a mudança de mentalidade é primordial para isso. Então, assim, cara, como é que eu busco? Como é que eu furo a minha bolha aqui e eu busco um Robert Cialdini, por exemplo, ou um Adam Grant, por exemplo, que fala sobre isso também. Então, como é que eu furo essa bolha e entendo um pouco mais sobre o que está no meu mercado? Porque não necessariamente eu vou pegar e vou meter a mão na massa para fazer. Mas quando eu receber uma empresa de marketing ou de vendas, na hora que ele falar, eu vou conseguir falar com ele, eu vou conseguir avaliar ele um pouco melhor e dizer, esse cara tá me enrolando. Exato. Entendeu? Esse cara tá me enrolando ou esse cara tá falando uma coisa interessante. Porque entendeu? é o que eu te disse aqui, se eu sei o que é CTA e eu sei que eu não posso dizer para ele me contratar, se vem alguém de marketing e falar, não, porque eu tenho a cliente fulana e a ciclana, eu vou entrar no perfil da fulana e da ciclana e vou ver ela fazendo um vídeo dizendo contrate meu escritório, eu já não vou contratar o cara, porque eu sei o que é. Mas acho que ainda falta essa busca, essa mudança mesmo do mindset. E a inteligência artificial é uma boa saída para isso, né? É uma boa saída para ajudar nisso, porque a inteligência artificial você consegue educar ela. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma inteligência artificial, o GPT mesmo, eu criei um agente do GPT, onde eu ensinei ele fiz um clone do Lito. Ligava ele no carro, até hoje, eu ligo ele no carro quando eu tô sozinho e vou conversando com ele. Eu nasci no Rio de Janeiro, né, sou flamenguista, faço isso, faço aquilo, meu pai é militar e não sei o quê. A gente já pode encerrar, flamenguista. Acabou. Tava muito bom. Acabou a amizade. Aqui. Mas o que foi? E cada reunião que eu vou, eu gravo as minhas reuniões, eu tenho um dispositivo, um hardware que coloca atrás do iPhone aqui, e ele grava as reuniões, né? E ele faz a transcrição de tudo, ele alimenta meu GPT. Então ele sabe o meu jeito de falar, ele sabe como eu argumento, sabe como eu vendo, sabe como eu me porto, ele sabe tudo. E aí, se você educa, assim, uma inteligência artificial para ti, que era praticamente um clone teu, onde você conversa com ele. Então, para cada reunião que eu vou,
eu vou e converso com ele assim, olha, eu tô indo pra uma reunião com a Bárbara, assim, assim, assado, e tô pensando em falar isso pra ela, e tá. Então, ele já vai te stalkear, já vai buscar todas as informações tuas na internet, fala assim, não, a Bárbara é uma pessoa assim, assim, assado, você deve se portar dessa forma. Então, ela consegue te Como é que teu ajudando. chat GPT falou de mim aí? O que ele tá contando pros outros? Hoje nós somos isso aqui, nós somos o celular, né? Então, a gente consegue buscar tudo. Então, quando a E gente é começa... por isso que eu digo, porque eu dou aula hoje para jovens advogados que querem se especializar no direito às famílias. Mas eu não falo só de direito de família. Eu falo da prática, do dia a dia, do peticionamento, das teses jurídicas, mas falo de como atender bem o cliente, de como apertar a mão com consistência, de como transmitir segurança e tudo mais, né? E eu falo que tudo que a gente posta na rede social precisa ser intencional. Tem. Até a foto do final de semana no parquinho com o meu filho, no xadrez com ele, ou o almoço de domingo com a minha família, isso gera um impacto em quem está te seguindo. E é o que você falou, a gente é monitorado o tempo todo, né? Então, às vezes, o fato de eu achar que, não, é sábado, eu posso postar uma coisa aleatória. Essa coisa aleatória vai ficar no teu histórico. E às vezes, essa noção de estar sendo monitorada é que ainda não foi capturada, digamos assim, pelos profissionais, né? E hoje, como a gente nós somos, como eu falei, nós somos o celular, né? Então, tudo, onde a gente vai, ele tá rastreando a gente o tempo todo, onde a gente vai, o que a gente faz, onde a gente se conectou, assim, tudo mais. E as pessoas, ela tem uma ligação, por mais que você seja produtor de conteúdo, tu vê, eu tenho lá um podcast, mais de 100 mil visualizações no YouTube, 7 mil ouvintes na rádio e tal, uma audiência bacana. Um monte de conteúdo muito legal, de tecnologia, de inovação e tudo mais. Até convido a audiência aí para conferir lá sobre tecnologia e inovação, é bem bacana. Teve um aumento de seguidores bem considerável quando eu comecei com o podcast. Eu estava lá com 2 mil seguidores, hoje a gente já está com quase 16 mil, por causa do podcast. Mas o que mais bomba na minha rede social é a foto com meus filhos, no final de semana. Sim. O pessoal acompanha e tudo mais, mas bota a fotinho do filho ali no final de semana, uma brincadeirinha com a família. O pessoal quer saber o teu humano. A pessoa quer saber quem é que tá ali por trás. Então, isso é muito importante também. Tu equilibrar e tudo mais. E até tu identificar assim, cara, será que é pra mim também? Porque também não quer dizer que todo mundo que é dono de empresa tem que ir pra rede social. Sim. Né? Então, não é isso. Então, assim, cara, às vezes não é pro cara. Eu já peguei vários empresários que assim, Elito, o pessoal vem pra cá e diz que eu tenho que produzir conteúdo, que eu tenho que gravar vídeo. Cara, eu sou low profile, eu sou o cara por trás das câmeras. Tudo bem, cara, não vamos quebrar a tua essência, tua essência mesmo, né? Não vamos te forçar nada. Até porque o pessoal vai perceber que é forçado, se você não tem isso, né? Mas vamos colocar a empresa no front do negócio, né? Ou bota alguém para ter um front. Hoje a gente vive uma época muito que as pessoas também querem uma cara para as empresas, né? Então, você vê que... A página dos advogados, ela é muito mais visualizada do que a página do escritório. Sim. Então, se você pegar redes sociais de escritórios, raramente você vai ver um escritório com um número grande de seguidores, mas o advogado, que é o dono do escritório, vai ter. Exato. Porque se conecta com a pessoa, inevitavelmente. Exatamente. Né? Querendo ou não, a gente fala daquelas, vou fazer venda B2B, né? Venda de empresa para empresa. Cara, no final das contas é CPF com CPF. Sempre vai ser. Sempre vai ser CPF com CPF, entendeu? A pessoa vai se identificar ou não vai se identificar. E às vezes a gente tem medo também de se posicionar e tal, porque acha que vai perder cliente. Mas você perde de um lado e ganha de outro. Sim. De novo, trazendo as minhas experiências aqui, né? Minha realidade. Eu tenho um perfil muito mediador. Então, quem me vê me posicionando, vai ver eu querendo fazer acordo, eu trazendo a criança para o centro da discussão do pai e da mãe que estão separando e tudo mais. E aí me falam, tá, Bárbara, mas e aí tu tá afastando aquela cliente que quer a vingança, que quer incomodar mesmo o ex e tal. E eu falo, olha, que ótimo que eu tô afastando, porque não é o público que eu quero ter dentro do meu escritório. Eu quero poder trabalhar com aquele público que entende que a criança é a prioridade e que vai ser o centro das atenções. E se eu afastar ela, tudo bem, porque eu vou aproximar outro
que está preocupado com o filho. Exato. E tem mercado para todo mundo. Mas a advocacia, como ainda vem de uma antiga escola de formação de advogados, ainda está muito limitada a território, Sim. a escritório físico, a uma placa bonita, né, na frente para trazer recepção, os clientes, né? Aquele escritório imponente, Isso, todo dourado. Clássico, né? E a gente tem o Brasil inteiro para atender. Exatamente, exatamente. E querendo ou não, as pessoas, até dentro do marketing e vendas, tem uma curiosidade, que a gente se fala hoje muito, se falava e hoje está caindo um pouco, né, sobre a questão de como é que se faz o processo de vendas. Tem o SDR, tem o closer, né, tem o pré-venda, tem o cara que vai fazer a venda ali e tudo mais. E hoje se falou tanto em inside sales, a pessoa que fica dentro das empresas, que hoje tem uma tendência em você voltar ao vendedor de rua. Voltar àquele contato físico, voltar àquela coisa do toque-toque na porta, eu vim tomar um café, né, vim aqui apresentar a minha empresa, né, porque nós somos seres humanos. Nós somos, olha o que nós passamos na pandemia. Todo mundo enlouqueceu. Na pandemia. A gente nem era preparado, né? Eu falo pra minha esposa, nossa, a gente nem estava preparado para conviver 24 horas por dia, não é? Não foi para isso que eu casei, né? Caramba, filho e esposa e tudo, assim, meu Deus do céu, foi difícil conviver, né? Nessa época eu vi o quanto a professora do meu filho ganhava mal. Não é? Imagina, ter que ficar lá, se com já era difícil a videoaula, imagina com 20 dentro da sala de aula. Agora a gente tá num período aí de férias escolares, é uma loucura. Criança dentro de casa o dia inteiro. Mas é uma revolução que se a gente não acompanha, o mercado fala muito isso, né? Se você não tá crescendo, você tá perdendo, porque ninguém consegue mais ficar estagnado. Achar que agora eu já posso parar, já é suficiente e eu vou continuar crescendo. Não vai. Não. E cada vez mais, né, tem uma frase até um pouco mais antiga, mas que é muito verdade, né? Que o dado é o novo petróleo. Já ouviu isso? Não. O dado é o novo petróleo. É uma frase de um executivo americano que falou isso alguns anos atrás e isso perpetuou, assim. Todo mundo na nossa área, a gente usa muito isso. Então, o dado é o novo petróleo. E o advogado, ele tem uma oportunidade muito boa, porque, como eu falei, nós somos o nosso telefone. Então, a gente curte, a gente compartilha, a gente posta, a gente fala com as pessoas. O que a gente menos faz é falar no telefone, com o celular, né? E tudo isso gera dado. Então, tudo isso é dado. Então, se a gente quiser stalkear a Bárbara, por exemplo, a gente consegue ter informações, assim, que são extremamente valiosas para eu prospectar a Bárbara. Sim. Né? Então, a gente consegue saber do que a Bárbara gosta. A gente consegue saber de carro. Será que ela gosta de Mercedes? Será que ela gosta de BMW? Será que ela gosta de Audi? A gente consegue entender esse tipo de coisa tudo. Isso tudo são dados, né? E dentro da internet a gente tem 3 tipos de dados, assim, que são analisados. Existem os dados de first party, second party e third party. Aí vem os nomes em inglês, assim, mas nada mais é do que os dados que eu tenho acesso, que são dos meus clientes, que se cadastraram comigo, que acessaram meu site e tudo mais. Rede social, o dado não é meu. O dado é da Meta, o dado é do Google, não é meu. Quando o cara acessa o meu site, o dado é meu. É first party, é o dado de primeira importância. O second são de parceiros relacionados. Então, eu tenho uma parceria contigo, tenho uma assinatura de contrato, então ele acessa teu site, ele acessa o meu, a gente troca esses dados. E existe o dados de terceiros, que aí é como se fosse um marketplace de dados. Então, por exemplo, eu consigo pegar minha base de 2.000 clientes que compraram aqui comigo. Eu quero chocar isso e eu quero cruzar os dados só com pessoas que têm um ticket de acima de R$300 no Mercado Livre. Eu consigo cruzar esses dados e acertar essas pessoas, entendeu? E aí eu entrego uma mídia para ele muito mais direcionada. Então, olha só a sopa que você consegue fazer só com essa informação, que eu posso cruzar os dados. E olha a importância de ter esse tipo de conhecimento. Eu tô com uma campanha de tráfego agora voltada para o escritório. E eu falei pro meu gestor, olha, eu quero alcançar o público X. Então, porque eu posso colocar uma campanha e acessar qualquer público, de qualquer gênero, de qualquer idade, de qualquer poder aquisitivo, ou eu posso ser mais específica e dizer, não, eu quero atender, quero fazer divórcio de Jurerê Internacional. Né? Vamos combinar que tô só por um divórcio de Jurerê. Pecado, né? Mas
assim, se É precisarem, assim, né? Tamo aí, né? procure um advogado de sua confiança. É isso aí. Mas a gente precisa ser intencional, só que para ser intencional precisa conhecer esse tipo de mercado. Exatamente. E quanto mais você, eu acho que quando o advogado ele consegue entender, ele tem uma facilidade para entender essas coisas de dados muito, muito maior do que vários outros segmentos do mercado. Então, quando você fala de dados, quando você fala de informações que você consegue capturar, o advogado que domina isso, cara, ele tá anos-luz na frente, porque ele tem uma facilidade muito grande do que um cara de uma indústria, por exemplo, vai ser muito difícil para ele entender disso. O advogado, ele, por natureza, ele já lida com muitos dados, com muitas informações. Então, entender como é que cruza isso e chegar na pessoa correta, eu vou dar um exemplo sem dar o nome do cliente que eu não posso falar, tá? Mas nós fizemos uma ação, por exemplo, que a gente capturava a informação, era da área financeira, tá? Então, a gente sabia a questão de crédito que essa pessoa tinha. Então, a gente sabia quanto que a Bárbara tinha de crédito. E a gente começou a mapear a Bárbara e a gente conseguiu identificar que a Bárbara adora áudio. E ela é fascinada pelo novo Audi A5. A gente conseguiu essa informação. Então, quando a Bárbara ela vai para a rede social, ela vai ver um monte e fala assim, olha, fulano de tal realiza o teu sonho de conquistar o teu Audi A5. Você não vai clicar? Com certeza. Você vai clicar. E a gente sabe que tu tem dinheiro. A gente já sabe que tu tem dinheiro para isso. E aí tu clica e tu se cadastra. E aí alguém te liga e fala assim, olha, senhora Bárbara, eu tô te ligando eu tô mandando um Audi A5 novo na tua casa te buscar, pra você vir tomar um champanhe com a gente aqui. Chega lá, tá o champanhe e o contrato do lado. Olha quão assertivo você é. Exato. E o advogado, ele tem uma facilidade muito grande para entender como é que isso funciona. Só que ele não chega aí. Ele não fura a bolha dele. E ele utiliza técnicas que já não funcionam mais no mercado, né? Vou te dar um exemplo. Tem vários advogados que, no dia do aniversário do cliente, manda uma mensagem. Uhum. É bonitinho? É bonitinho. Mas é mais do mesmo, né? No meu aniversário, várias lojas me mandam mensagem. E vem aqui ganhar um desconto de 10%, de 20%. Mas no meu escritório, por exemplo, eu mando mensagem para minha cliente no dia do aniversário do filho dela. E aí mexeu com o filho. E mexeu com o filho. Mexeu com o filho. Entendeu? E de qual loja, de qual mercado, qual prestador de serviço que manda mensagem para ela no dia do aniversário do filho dela? Uhum. Nenhum. Então, quem que ela vai lembrar no dia do aniversário do filho dela? De mim. No próximo aniversário, ela vai lembrar. Será que a doutora Bárbara vai lembrar de mim? Vai lembrar do meu filho esse ano? Aham. E não aquela mensagem padrão, né, que a IA produz pra gente, mas... Exato. E esse é um grande cuidado que todo mundo tem que ter, o advogado também. Assim, mas o advogado ele já é acostumado muito com o texto, Sim. né? Então, acho que é mais difícil ele cair nisso. Mas muitas pessoas usam inteligências artificiais, como o GPT, né, que é a mais famosa. Como eu falo isso em sala de aula, assim, cara, vocês usam o ChatGPT como se fosse o novo Google, entendeu? Como fazer receita de bolo de cenoura XYZ, assim, cara, esse é o jeito que você falava com o Google. Aqui é diferente. Então, existe uma dificuldade muito grande de interface aí, de você entender que são os famosos prompts, né? Então, qual é o prompt para eu ter o resultado que eu quero? O que acontece muito é que as pessoas vão perguntando como perguntam do Google, assim, cara, o chat, por mais que se chama inteligência artificial... Não é tão inteligente assim. Exato, mas é que ele não é inteligente mesmo. Claro. Imagina que ele tem uma base de dados que é o mundo inteiro. E que você precisa saber acessar. Você precisa saber como perguntar para ele, entendeu? Então, ele, por mais que se chame inteligência artificial, ele é meio burro. Porque ele é 0 e 1, ele é um computador, né? Então, ele por trás ali, ele tá gerando uma lógica de entrega 0 e 1, ele gera algumas hipóteses. A inteligência dele depende da sua. Quem é a inteligência é você, tu não pode esquecer disso, entendeu? Então, ele é que é a parte, você que é a parte inteligente, que você tem que dizer assim, cara, pergunta do jeito correto. Então, se você vai lá, como a gente falou, no VEL 3, né, pessoal que tá assistindo a gente aí, vai lá no VEL 3, assina o VEL 3 e começa a pedir para ele gerar vídeo, sai tudo uma droga. Putz, o Lito que teve lá falando com a Bárbara não sabe o que tá falando. Assim, cara, é tu que não sabe pedir. Então, aprende como pedir primeiro. Entendeu? Ou contrata quem sabe. Exatamente. Fica a dica. Essa, eu acho que o maior aprendizado, eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Que legal. Logo depois do ginásio ali, sabe? Isso, ontem, né? É isso, recém-formada. E uma professora minha
me falou uma frase que nunca mais esqueci e eu reproduzo todas as vezes que eu tenho oportunidade. Você não precisa saber fazer tudo. Você só precisa ter o telefone de quem sabe. Isso. E acho que isso serve para todas as áreas, assim. E aí o networking vai trazendo isso pra gente também. Exatamente. Né? De poder crescer, avançar, conhecer. Pelo menos ter um conhecimento básico para eu saber, não, eu preciso do Lito. Eu preciso contratar os serviços do Lito, porque isso vai fazer diferença na minha empresa. Exato. Mas se eu não sair da minha zona de conforto ali, da minha bolha do direito, eu não vou conseguir alcançar esses outros níveis, né, Lito? Eu gosto muito de um framework que eu uso no meu dia a dia para falar de pessoas. Eu adoro pessoas, sou apaixonado, estudo neurociência, assim, adoro neuromarketing, adoro, porque eu ainda acho que a minha visão de futuro é que o grande destaque hoje já é, mas lá na frente, depois que passar todo esse turbilhão de IA que a gente está passando, vão ser pessoas. Sim. Quanto mais você entender de pessoas, mais você vai estar diferenciado. E tem um framework que eu adoro, que se chama CHA. CHA. Você conhece? Conheço. Que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Se eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho atitude, ou seja, na verdade, se eu vou contratar uma pessoa que tem um conhecimento, tem habilidade, mas ele não tem atitude, eu não vou ver resultado, porque ela não vai saber aplicar ali as coisas, né? E se você não tem o conhecimento, que essa eu acho pior de todas, se você não tem o conhecimento, você não tem habilidade, mas é cheio de atitude, isso tem muito no mercado, eu sou um pouco rude que eu digo que esse é o burro com iniciativa. E esse cara, ele tem um poder de estragar o teu processo muito grande, entendeu? Porque ele se aparenta ser muito bom, porque ele é cheio de atitude, deixa que eu faço, eu pego aqui, eu pego lá, mas ele não tem conhecimento nem habilidade. Então, quando você vai trazer alguém, saber trazer as pessoas corretas para os cargos corretos, então eu não sei fazer, mas eu tenho que entender como é que eu analiso conhecimento, habilidade e atitude das pessoas, para trazer a pessoa correta para executar aquilo que eu quero, sabe? Mas eu vou te dizer que hoje, se eu for contratar alguém para o meu escritório, eu prefiro contratar alguém que tem atitude e dar conhecimento para ela, do que contratar alguém que tem muito conhecimento e não tem atitude. Porque eu acho que a atitude é mais difícil de você conseguir incutir na pessoa, não? Mas eu acho que tem uma vírgula. Sim, na minha visão tem uma vírgula. O cara da atitude, aí a gente vai para ali para os soft skills e os hard skills, né? Sim. Então eu também, eu prefiro muito mais o cara que é soft. O hard eu ensino para ele. O que é soft e o que é hard, né? O soft skills é a personalidade, o jeito, o caráter da pessoa. O hard é a parte técnica do negócio. Eu também, eu prefiro muito mais contratar o cara que é o do soft skill. Então o cara tem atitude, o cara tem determinação, porque o resto eu ensino pra ele. Porém, tem uma vírgula. Não pode ser cru, né? Não digo nem cru, mas é que ele tem uma outra variávelzinha que eu avalio, que hoje é chamado de coachability, mas nada mais é do que o poder de aprendizagem que aquela pessoa tem. Sim. E o quanto de tempo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu avalio se o cara tem poder de aprendizado, tem poder de aprendizado. Pô, beleza, esse cara tá fervendo para eu contratar ele. Eu tenho tempo e dinheiro, porque se eu vou levar 6 meses para desenvolver esse cara, eu tenho esse tempo, porque desenvolvimento custa dinheiro também. Então, eu tenho dinheiro para trazer esse cara. Então, como a gente trabalha muito com montagem de equipe de marketing, vendas dentro dos clientes que a gente atua, a gente leva isso para a mesa da alta gestão. Assim, olha, a gente tem essa pessoa aqui, você vai pagar um pouco menos para ela, mas tem que desenvolver essa pessoa. 6 meses de desenvolvimento vai custar tanto, porque vai o teu esforço e o meu esforço para ajudar a desenvolver essa pessoa. Temos esse tempo? Porque durante esse tempo, você tem que entender que essa pessoa vai errar. Claro. Ela vai errar, porque você está desenvolvendo ela, entendeu? Então, são só variáveis que você tem que analisar. E a ignorância é sua de querer esperar que ela não erre. Você quer filé mignon, você tem que pagar filé mignon. Né? Você não vai pagar músculo e ter filé mignon. Então, tu tem uma carnezinha de pescoço ali que você tem que resolver para conseguir fazer com que aquele cara. Então, são variáveis que você tem que avaliar na hora que você está fazendo a contratação e a implantação como um todo, sabe? Perfeito. Olha, Lito, eu poderia ficar mais uma tarde toda aqui batendo esse papo. Tá bom o papo? Tá ótimo. Ainda mais que fura a bolha da nossa advocacia, assim, né? Mas a gente precisa, assim, encaminhar para o final. E eu faço um quadro aqui com todos os nossos convidados que se chama Última Instância. Meio Marília Gabriela, assim, sabe? De perguntas e respostas, e tu responde Vamos lá. Aí com a primeira coisa que vem na tua cabeça, certo? Tá bom, ai que medo. Mas a primeira tu até já respondeu. Talvez tu mude agora, porque já falou. Mas, vamos ver. Um livro que tu acha que todo advogado deveria ler. Eu vou mudar.
Eu vou mudar, porque me vem outro na cabeça, porque ele deu uma pivotada na minha cabeça, que se chama Dar e Receber, do Adam Grant. Que ele estabelece 3 tipos de pessoas que você se relaciona para fazer networking e fazer negócios no mercado. Que são os takers, maters e givers. Os takers são aquelas baratas, aquelas pessoas que só... Aquele grupo de empresários que tu tem, que o cara só aparece quando ele precisa de alguma coisa. Uhum. Alguém tem um contato de alguém na OAB que faz isso, isso, isso. Eu tenho. Pum, sumiu o cara. Os maters é aquele cara assim, não, eu tenho contato dele, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? E os givers, que são aquelas pessoas que, não, eu tenho contato aqui, toma, bons negócios, faça bons negócios. Então, esses givers, cientificamente, são os caras que têm mais sucesso no mercado como um todo, e o Adam Grant explica isso no livro, que eu acho incrível. Gostei, já entrou pra minha lista. Uma inspiração, Lito. Inspiração, eu sou da área de tecnologia e inovação como um todo, né? Então, a Apple é uma inspiração para mim em tudo. Muito bom. Um erro que te ensinou mais que qualquer acerto. Cara, eu já confiei em muitas pessoas erradas. Eu já confiei e errei muito em relação. Acho que foi por isso que eu fui pro lado de estudar pessoas. O Adam Grant mudou minha vida quando eu li esse livro, porque eu aprendi muito com ele em como identificar essas pessoas. Então, ter confiado em algumas pessoas foi um grande prejuízo que eu tive. Uma frase ou um princípio que te guia na vida. Dar e receber. Algo que nunca pode faltar em um negócio de sucesso. Confiança. Maior desafio de empreender hoje? Pessoas. Um conselho para quem está começando na advocacia hoje. A gente já falou isso, mas eu vou repetir. Furar a bolha, vindo para a área que eu atuo, de marketing e vendas, furar essa bolha, assim, procure pessoas, procure alguns mentores, né? Pode ser na internet, depois busque pessoalmente essas pessoas, procurem pessoas que você se identifique para furar essa bolha. Não é fácil furar essa bolha, porque, infelizmente, dentro da nossa área, tem muitas pessoas que como a gente falou no começo da nossa conversa, tem muitas pessoas que usam do artifício de falar difícil para enrolar as pessoas. Então, ache essas pessoas na internet ou na sua rede de relacionamento em quem você possa confiar para tirar um pouco de conteúdo. Tem muitas pessoas boas. Eu sou uma pessoa dessa, eu adoro mentorar, adoro e sem nada em troca, eu adoro ajudar as pessoas como um todo, a veia de professor. Não consigo sair de dentro da universidade por causa disso. Uhum. Eu gosto muito disso, né? Obviamente que não é pelo dinheiro que, infelizmente, os professores ganham mal. Mas procure essas pessoas para furar essa tua bolha, para te dar caminhos para você furar essa bolha, porque o advogado ele tem uma oportunidade violenta no mercado como um todo, porque ele tem uma facilidade para entender tudo isso que a gente faz de marketing, vendas de dados, né, trabalhar com dados como um todo, e tem oportunidades, e advogados que entendem disso e vão para o mercado fazem grandes negócios. Só fazendo um parênteses aqui, a gente não costuma prolongar muito as explicações aqui do quadro Desculpa. final. Não, imagina, eu que vou prolongar agora. Mas acho que isso que tu falou agora é importante fazer um parênteses, porque isso é outra coisa que eu costumo falar muito. Se a gente for procurar nas redes sociais, e aí falando do conhecimento jurídico, né, de marketing jurídico, hoje em dia tem muita gente, muito influenciador digital, muito influenciador jurídico, muita gente vendendo curso, mas vendendo curso de algo que nunca fez na vida, né, que não domina, que não conhece. Então, não caia também nessa falsa propaganda de eu te faço ganhar milhões, ou eu te faço isso, te faço aquilo, e tu vai ver a pessoa, vai dar uma pesquisada, vai dar uma stalkeada, e ela não tem nada daquilo que ela fala que você vai ter contratando ela, assim. Então, tomar muito cuidado também, né? Não existe de saber receita de bolo. escolher essas pessoas Exato. adequadamente e tal. Não, tu foi perfeita, tu foi cirúrgica, é isso aí. E para encerrar, Lito por Lito, em uma palavra. Nossa, família, total. Ai, que lindo. Total. Tudo que eu faço, tudo é em prol da família. Que bacana. Lito, olha, que prazer te ter aqui, poder conversar contigo, conhecer um pouco mais do teu negócio, né? Do quanto tu auxilia o crescimento das empresas e essa visão de marketing, de tecnologia, de gestão, o quanto isso a gente ainda precisa avançar na advocacia. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e eu como eu disse, eu gosto muito a questão do give back é muito forte para mim, eu gosto muito, então quem que tiver interesse pode me adicionar nas redes sociais, pode me chamar, eu respondo todo mundo. Se ficou com alguma dúvida, pode me chamar ali, a gente bate um papo, eu adoro essa troca de experiência. Então, muito obrigado pela oportunidade de usar um pouquinho do seu microfone aqui.
Encerramos, então, esse episódio com uma verdadeira aula de mentalidade empresarial aplicada à advocacia. Com generosidade e clareza, o Lito nos conduziu por temas indispensáveis para quem quer crescer com estratégia no mercado, com gestão eficiente, com posicionamento digital, construção de autoridade, marketing e visão de longo prazo. Se você é advogado ou advogada e deseja sair do operacional e assumir de fato o controle do teu escritório como um negócio, efetivamente, esse episódio entrega ferramentas valiosas para te dar os próximos passos. Se esse conteúdo te provocou boas reflexões, compartilha com colegas, marca a ESA nas redes sociais, @OABSC, e acompanhe nossa programação completa de cursos e eventos no nosso site esa.oab.org.br. E como sempre, queremos ouvir a sua opinião, as suas sugestões de tema, porque esse podcast é feito pela advocacia para a advocacia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!